Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de maio de 2021. Você sabe qual é a diferença entre golpe de Estado e revolução? Já parou para pensar sobre isso? Não? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix ou pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para que eu possa melhorar a estrutura aqui do canal e fazer com que os meus vídeos alcancem cada vez mais gente. Se você já doou, acostume-se a doar mensalmente um trocadinho aqui no canal. Qualquer valor é importante, o Pix é de graça, não tem taxa bancária e você pode fazer a doação a qualquer momento. Gostaria de convidar você também a se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. Muito bem, gente. Para começar, vamos fazer uma distinção bem clara entre o conceito de revolução e o conceito de golpe de Estado. Revolução é um processo profundo de transformação estrutural nas sociedades. O golpe de Estado é meramente um momento de um processo revolucionário ou simplesmente um momento de assalto ao poder, que não necessariamente implica em modificar estruturalmente as bases de uma sociedade. 3 exemplos de transformações estruturais gigantescas pelas quais passou a sociedade: a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica. A Revolução Agrícola aconteceu quando o homem saiu das cavernas, parou de viver em bandos nômades, caçando e coletando alimentos pela natureza e passou a viver em aldeias e a subsistir pela produção agrícola e pelo confinamento de animais. O homem, então, desde a saída das cavernas até a chegada da agricultura, vivia em bandos nômades caçando e coletando alimentos e se deslocando pelo território toda vez que o inverno chegava ou que o seu local de moradia era ameaçado por animais ou por outros bandos humanos. Quando o ser humano desenvolve a agricultura, descobre que plantando e armazenando alimentos, seja na agricultura, seja pelo confinamento de animais domesticados para serem consumidos, a vida muda radicalmente. O homem se estabelece em aldeias. Para produzir no campo eram necessários muitos braços. Surge então a família tradicional. Observem a mudança social. O homem vivia em bandos nômades e passa a viver em grandes famílias, várias gerações sobre o mesmo teto. Netos, filhos, pais, avós, porque a propriedade rural requer muitos braços. Naquela época não havia grandes colheitadeiras, grandes tratores, tecnologias sofisticadas. Então vejam que a transformação na base econômica da sociedade, na maneira como as pessoas produziam aquilo que necessitavam para subsistir, mudou estruturalmente e radicalmente a sociedade. Na época das cavernas, o poder era definido pela força, mais ou menos como é entre bandos de leões ou de lobos, em que o animal mais forte se impõe. Com a vida na aldeia, a fixação no território, o surgimento da família, as estruturas de poder também mudaram. O poder originalmente era associado à religião. A religião e o uso da força, mas não dessa vez a força direta, mas um destacamento de homens armados que foi criado para proteger a aldeia das ameaças externas e principalmente para proteger os alimentos armazenados, resultado da produção na agricultura e na pecuária rudimentares como era naquela época. E assim foi ao longo de praticamente 10 mil anos até que o homem descobre a especialização do trabalho, a linha de montagem e a tecnologia mecânica. Surge então a chamada Revolução Industrial. As unidades de produção vão se deslocar do campo para a cidade, as fábricas, portanto, é preciso modificar a estrutura da família. O operário, chefe de família, vai liderar uma família que é a chamada família nuclear. Papai, mamãe, cachorro, gato, galinha, 2 filhos, televisão, apartamentinho pequeno, de um cidadão que vai trabalhar na fábrica e ser o provedor desta família, que, portanto, deixa de ser a família tradicional e passa a ser aquilo que na sociologia e na história é chamada de família nuclear. Vejam só, mudou o modelo de produção, mudou a vida social, da vida no campo para a cidade, da grande família para a pequena família e assim por diante.
Não tardou e vieram as revoluções políticas, a transformação política da sociedade decorrente das transformações econômicas e sociais. As revoluções burguesas, como foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Elas são momentos no processo de mudança social, econômica, política e cultural, quando a base da sociedade modifica as suas estruturas completamente, mais cedo ou mais tarde mudarão também as estruturas políticas, as estruturas de poder. A revolução é um momento de ruptura das estruturas antigas de poder e das suas substituições por novas estruturas. A Revolução Francesa é principalmente a responsável por esta confusão que existe entre revolução e golpe. A queda da Bastilha, a tomada do Palácio Real e a guilhotina passada no pescoço do rei é apenas o coroamento de um processo revolucionário mais longo, que começou há muito tempo, na medida em que a sociedade capitalista passou a se desenvolver inicialmente através do comércio, depois do surgimento do capital financeiro, depois do surgimento do capital industrial e, finalmente, depois de consolidadas essas transformações sociais, a famosa Revolução Política e o momento do assalto ao poder. O assalto ao poder aconteceu também depois na Rússia, em 1917, os revolucionários comunistas. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, vou botar o link aqui em cima, se você não viu, veja, porque eu falo das revoluções socialistas. Houve ali também um processo de assalto ao poder, mas o socialismo, a implantação do comunismo também implica numa revolução. Não numa revolução como essas que eu expliquei, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, mas numa revolução que visa modificar as estruturas de poder da sociedade, no caso dos comunistas, dar um golpe de Estado, como eles deram na Rússia, mas antes disso, num largo processo de produção de insurreição política da sociedade contra o poder político instituído. E a revolução propriamente dita, ao contrário do que aconteceu com as transformações da sociedade das cavernas para a sociedade agrícola e da sociedade agrícola para a sociedade industrial, no caso dos socialistas, a chamada revolução aconteceria depois da tomada do poder, depois do golpe de Estado. Aí eles pretendiam estatizar toda a propriedade, coletivizar a vida social, acabar com a família no sentido do modelo tradicional cristão de família como nós conhecemos, nesses dois sentidos que eu expliquei sobre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, e instituir uma sociedade comunista na qual tudo pertenceria ao Estado e ao Estado caberia distribuir a riqueza. Não deixa de ser uma revolução. Ela não modificou as bases industriais da sociedade. Então, capitalismo e socialismo, no sentido lato, do ponto de vista econômico, são sociedades de base industrial, mas no sentido político são sociedades diferentes. O regime político no socialismo é a chamada ditadura do proletariado. O regime político nos países capitalistas ocidentais é a chamada democracia liberal. Então, é como se a sociedade tivesse um subsistema social, um subsistema econômico, um subsistema cultural no terreno dos valores e um subsistema político. Então, revolução acontece quando você transforma todas essas estruturas. E o golpe de Estado é meramente um momento de uma revolução em que os revolucionários assaltam o poder. Golpes de Estado, por exemplo, podem acontecer sem que haja revolução. A nossa vizinha Bolívia aqui, ao longo da sua história, teve mais de 180 golpes de Estado. Os governos duravam em média 2 anos e meio, porque algum general lá enfiava na cabeça de derrubar o governo que estava no poder e dava golpes de Estado. Sem contar que na história da Bolívia, muitos desses generais eram ligados ao narcotráfico. Então, eram quadrilhas narcotraficantes infiltradas na cúpula do Estado e nas forças militares que se alternavam no poder, dando golpes umas nas outras. Não eram revoluções, era uma sucessão de golpes de Estado.
E golpes de Estado aconteceram vários, principalmente em toda a América Latina, desde o período pós-colonização até praticamente os anos 60, 70. Nos anos 60 e 70, os golpes aconteciam devido ao combate à guerrilha comunista. Então, depois de vencer a Revolução Russa, os comunistas tentaram exportar a revolução para o mundo todo. Aconteceu a Revolução na China, aconteceu a Revolução Cubana, aconteceu a Revolução no Vietnã, começaram a acontecer lutas armadas pelo poder nas ex-colônias europeias na África e na Ásia. Os comunistas estavam numa ofensiva para tomar o poder e, como eu já expliquei naquele outro vídeo que eu citei aqui, os comunistas queriam tomar o poder na América Latina pela luta armada. Nessa época, então, o governo dos Estados Unidos estimulou, financiou, bancou muitos golpes de Estado em toda a América Latina para impedir a implantação do comunismo. Eram golpes de Estado. O caso brasileiro é um caso à parte, né? O nosso primeiro golpe de Estado foi a proclamação da República. Não houve uma revolução no Brasil para destituir a monarquia e transformar o Brasil de império em república. Foi um golpe de Estado acontecido sob circunstâncias até hoje muito pouco bem explicadas. Enfim, quem quiser mais detalhes vai estudar a história, mas o fato é que a proclamação da República no Brasil foi o primeiro de muitos golpes de Estado que aconteceram ao longo da história. Acontece que, aproximadamente ali pela década de 1980, o mundo ocidental passou a condenar os golpes de Estado. O socialismo começou a desabar. Em 1981, 1982, surgiu o Sindicato Solidariedade na Polônia, primeiro movimento social antissocialista, anticomunista acontecido dentro da cortina de ferro, dentro dos países comunistas, e a partir do Sindicato Solidariedade na Polônia, desenvolveu-se um movimento que terminou em 1989 com a queda do Muro de Berlim e em 1991 com o fim da União Soviética. O mundo livre, o mundo ocidental, então, passou a condenar os golpes de Estado, partindo do pressuposto, então, que o modelo de civilização desejável, ideal, é o das democracias liberais capitalistas ocidentais, baseada na tradição cultural judaico-cristã. A partir daí, então, o apoio que era dado às iniciativas de golpes de Estado para enfrentar a guerrilha e o terrorismo dos comunistas acabou. Não havia mais ameaça comunista, pelo menos não como ela se apresentava naquela época em que a União Soviética fazia contraponto aos Estados Unidos e estimulava revoluções pelo mundo inteiro. O comunismo havia falido, a União Soviética desapareceu e os analistas imaginavam naquela época que seria, digamos assim, até o Francis Fukuyama, um historiador americano, chamou isso de fim da história, ironizando Marx, que dizia que a história terminaria quando o comunismo fosse implantado em todo o mundo e quando não houvesse, portanto, mais luta de classe. O Fukuyama cunhou a frase que o fim da União Soviética representava o fim da história e a consolidação do modelo da democracia liberal ocidental capitalista havia se consolidado no mundo. Depois a história mostrou que não era bem assim, ou que não é bem assim. Mas houve também um outro processo de transformação nas estruturas de poder da sociedade capitalista moderna. Em parte, ela é provocada pela chamada Revolução Tecnológica, outra grande revolução equivalente àquelas a que eu citei no início do vídeo, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. A partir do momento em que, depois da Segunda Guerra Mundial, o homem descobre o avião a jato, a televisão e a informática, e depois, quando as telecomunicações se fundem, juntando informática e televisão, passa a acontecer uma nova transformação estrutural na sociedade mundial, equivalente àquela que aconteceu quando a sociedade evoluiu da agricultura para a indústria e agora quando nós estamos evoluindo de uma sociedade de base mecânica industrial para a sociedade tecnológica. O mundo está instável desde então.
tudo está mudando. As fábricas tradicionais, como nós conhecíamos, estão desaparecendo, as estruturas sociais estão se transformando, a gente vê os modelos de família tal como existiam estão mudando completamente, os valores tradicionais da família e da sociedade ocidental, judaico-cristã, estão sob ataque. Enfim, há um conjunto de transformações sociais, econômicas, culturais e políticas acontecendo. Boa parte da desestabilização política que nós vemos no mundo, os escândalos de corrupção, essas questões aí ambientais em escala global, as crises financeiras globais, as doenças globais, são exemplos de um processo de desestabilização social, política e econômica típico desses momentos de transformação estrutural na sociedade. Quando a sociedade evoluiu da caverna para a agricultura e da agricultura para a indústria, também aconteceram processos de desestruturação e reestruturação social, econômica, política e cultural como esse que nós estamos vivendo hoje. A diferença é que hoje nós que estamos vivos aqui, estamos vivendo e o jogo é muito mais complicado. Nunca aconteceram transformações num volume tão expressivo e numa velocidade tão grande. Uma das grandes mudanças que se processou então é a mudança no jogo do poder. A ideia de golpe de Estado, que se constituiu a partir da Revolução Francesa e depois na Revolução Comunista e se vulgarizou na América Latina com essa sucessão de golpes em praticamente todos os países, com raras exceções, que ainda acontecem em países praticamente irrelevantes, como aconteceu recentemente em Myanmar ou acontece em países africanos de pouca expressão. Esta ideia de golpe faliu, foi abandonada. Por quê? Porque se percebeu que o poder não está mais exclusivamente no palácio do governo, na caneta do presidente da República ou do governante de plantão. Ao longo de todo o período anterior da história, seja na Idade Média, seja durante a Revolução Industrial, o poder era monopólio praticamente dos senhores do castelo na Idade Média e dos governantes da sociedade industrial, fossem eles os reis num determinado momento e depois os presidentes da República ou os primeiros ministros. Hoje o poder está diluído na sociedade. Existe o poder da mídia, existe o poder econômico, existe o poder das corporações empresariais, existe o poder dos sindicatos, existe o poder das igrejas, enfim, o poder está disseminado pela sociedade. E como nós estamos vendo um exemplo concreto no caso do governo do presidente Bolsonaro, ele está no governo, mas não tem o poder de fazer tudo aquilo que nós que ajudamos a eleger gostaríamos de fazer, porque nós que ajudamos a eleger o presidente Bolsonaro ainda não temos o poder de fato. Já disse isso aqui em outros vídeos. Quem controla as universidades, o sistema educacional, boa parte das igrejas, as redações da mídia, é a esquerda, é o establishment, são os inimigos da mudança do Brasil que nós gostaríamos de ver. O presidente tem poder? Tem algum poder, mas ele tem o cargo. Ter o cargo não é necessariamente sinônimo de ter poder. Portanto, antes de pensar em dar golpe de Estado, antes de pensar em intervenção militar, como muitos defendem, é preciso avaliar quais as condições que se tem de sustentar o poder de um governo e implementar as transformações sociais desejadas sem que se tenha o poder de fato. E o poder de fato está nas mãos de quem controla a mídia, de quem controla as corporações econômicas, de quem controla as instituições educacionais e assim por diante. Ou seja, o poder não mora no Palácio do Planalto aqui no Brasil, na Casa Branca nos Estados Unidos, no Kremlin na Rússia ou onde quer que vocês imaginem que ou pudessem imaginar que o poder político mora. É lógico que os presidentes, que os governantes têm algum poder, mas não têm todo o poder. Portanto, esta ideia de dar golpes de Estado está superada. Ela não tem sustentação no mundo ocidental. Chamo a atenção para isso e repito, esta mudança acontecida nas principais democracias capitalistas ocidentais
se processou na década de 80 do século XX. A partir dali, no momento em que o socialismo desabou, as democracias ocidentais da Europa e os Estados Unidos pararam de apoiar a tomada de poder pela via de golpes de Estado, devido ao fato de que a ameaça comunista havia terminado. Terminado até ali, na verdade ela mudou de forma. Os comunistas, percebendo esta dimensão que eu expliquei do jogo do poder, partiram para a revolução cultural. Partiram para conquistar a mídia, as igrejas, o sistema educacional, as corporações empresariais, para tentar consolidar a sua chegada ao poder, não através de revoluções no sentido clássico, confundidas com golpes de Estado, mas através da conquista do poder social de fato, da conquista dos corações e mentes da sociedade para sustentar governos de esquerda, mesmo que eleitos democraticamente ou nem tanto. A gente sabe que as urnas são passíveis de manipulação, razão pela qual todos nós aqui que apoiamos o presidente Bolsonaro lutamos pelo voto impresso e auditável e pela contagem pública dos votos. A democracia é um tanto quanto complexa, mas até hoje não se inventou modelo político melhor do que esse, no qual o povo elege os seus representantes e, através das eleições regulares e periódicas, pode controlá-los. Observem que aqui na América Latina, as recentes tentativas de tomar o poder por golpe de Estado foram cerceadas pelo mundo. Assim que alguém tenta uma jogada dessas, o mundo ocidental todo ameaça o país de isolamento. Aconteceu recentemente no Paraguai e agora, bem recentemente, aqui na Bolívia. Derrubaram o governo do Evo Morales, mas o novo governo teve que rapidamente convocar novas eleições e perdeu. Perdeu por quê? Porque os comunistas na Bolívia têm o poder de fato. Eles controlam os sindicatos, fizeram a cabeça da população e conseguem ganhar as eleições. Então não adianta a direita boliviana tentar dar um golpe de Estado e tomar o poder, porque não terá sustentação da maioria da população, e principalmente depois dos anos 80 do século XX, não terá mais sustentação, apoio e capacidade de se manter no poder sem o apoio das outras democracias capitalistas ocidentais. Esse detalhe, né? Que detalhe, passa ao largo da percepção daqueles que defendem golpe militar, que defendem intervenção militar no Brasil. O país não é qualquer país. O Brasil é um país importante, um dos principais fornecedores de alimentos no mundo, possui muitas riquezas naturais, a maior reserva de biodiversidade do planeta, uma das maiores reservas de água potável do planeta. Portanto, o mundo ocidental não ficaria de braços cruzados assistindo um golpe de Estado num país como o Brasil. Hoje em dia, só assistimos golpes de Estado em países irrelevantes. Aconteceu em Mianmar recentemente. Se eu perguntar para você aí onde é que fica Mianmar, você sabe? Aposto que não. A maioria não dá bola, porque é um paísinho pequeno, irrelevante. Acontece de vez em quando em alguns países africanos, cuja inserção na economia e no sistema político mundial é praticamente irrelevante. O único país que eu me lembre recentemente em que houve a tomada do poder através de um golpe militar e o mundo ocidental ficou de braços cruzados e deixou a coisa acontecer foi o Egito. Por quê? Porque a Primavera Árabe ameaçou as estruturas de poder no mundo todo. Sim, a Primavera Árabe foi uma revolução islâmica, uma revolução retrógrada que visa implantar repúblicas islâmicas no mundo árabe todo, no mundo muçulmano todo, e acontece que o Egito é um país no norte da África, coladinho na Europa, relativamente ocidentalizado e, portanto, estratégico para conter o avanço da Revolução Árabe, da Revolução Muçulmana, ali no continente africano e impedir que ela entre dentro do continente europeu. Sabemos que os países europeus colonizaram muitos países árabes e que há muitos muçulmanos dentro dos países da Europa, causando problemas sociais. O caso da França, da Bélgica, são os mais gritantes, mas há outros. Portanto, permitir que o poder fosse tomado à força no Egito
Era uma questão estratégica para o mundo livre, ocidental, judaico-cristão, e a revolução, ou melhor, a contra-revolução no Egito, o golpe de Estado que foi dado para impedir que a Revolução Árabe acontecesse ali, foi tolerado, está sendo tolerado, que estabilizou a situação política e econômica no Egito apenas e tão somente por este motivo. Bom, gente, para concluir então, vamos falar desta revolução que está acontecendo no mundo, a revolução tecnológica. Ela permitiu o surgimento da globalização, ou seja, o uso do avião a jato de forma intensiva para transportar pessoas e mercadorias, o uso intensivo da tecnologia, da informática, aliada às telecomunicações, o surgimento da internet, está revolucionando as bases econômicas, culturais e sociais. E está, como eu já disse aqui, desestabilizando as estruturas políticas do mundo. Um conjunto de forças políticas globais, corporações econômicas, as tais das Big Techs, os conglomerados do setor farmacoquímico, da indústria química, da indústria do petróleo, do setor automobilístico, enfim, das corporações financeiras globais, resolveu que quer governar o mundo sem que tenham sido eleitos. Aí nós temos que prestar atenção. Eu falei que uma revolução é precedida de transformações econômicas, culturais e sociais e que a transformação das instituições políticas é apenas o coroamento, é uma consequência de transformações anteriores que vão se prolongar também posteriormente à mudança das estruturas de poder. Hoje, as forças políticas globais, estas grandes corporações empresariais que utilizam organismos como a ONU, como essas organizações mundiais de saúde, como o FMI, Banco Mundial e esses órgãos financeiros internacionais, querem transferir o poder dos governos nacionais para essas instâncias de poder que não foram eleitas e estão sob controle ou ao alcance corruptor deles. Essa é a grande questão, esta é a grande interrogação. Nós, conservadores, nos opomos ao fim da soberania dos Estados nacionais, lutamos para que o poder político continue na mão dos governos nacionais eleitos por nós. E esta é a grande questão. Até que ponto teremos força para conter a tentativa dos globalistas de tomarem o poder no mundo? Seria o primeiro golpe de Estado global da história. Talvez ele esteja em curso e nós sejamos aqueles que estamos resistindo. Venceremos? Só a história dirá. A nós brasileiros há algo que está ao alcance. Continuar lutando, resistindo e tentando reeleger o presidente Bolsonaro, que hoje talvez seja a principal liderança no mundo, no campo conservador, capaz de resistir, pelo menos aqui em âmbito nacional, no território brasileiro, à ofensiva dos globalistas e desses novos socialistas que não estão interessados em dar golpe de Estado. Eles já têm o poder de fato, já controlam as instituições culturais, a mídia, parte das nossas igrejas, estão dentro da máquina do Estado, apesar de nós termos elegido o presidente Bolsonaro. É hora de fazermos a nossa revolução cultural, desalojarmos os comunistas dessas posições de poder para garantir que o Brasil continuará sendo uma democracia capitalista amparada nos valores judaico-cristãos. Entendeu? Ajudei a você a compreender a diferença entre golpe e revolução? Se você acha que aprendeu alguma coisa nova, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer, ajude esses conteúdos a chegarem o mais longe possível. Se você não tem nem R$5 para doar para o canal, ajuda compartilhando esse vídeo. Gostou mesmo? Então, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Lembre-se, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. O vídeo de hoje era esse e até amanhã. Tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem vídeo novo aqui no canal. Até mais.